Olá, alunos do oitavo ano. Titonelli agora com história. Bom, nessa semana vocês vão estar recebendo uma atividade que vocês vão ver sobre o iluminismo. Vocês viram alguma coisa no antigo corte, mas a gente vai continuar vendo. O que foi o iluminismo? Foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, luz, por isso iluminismo, né? Eles achavam que contra o antigo regime, contra as trevas, e pregavam maior liberdade econômica e política. Atenção, não confundam isso com o Renascimento rompendo com as ideias da Idade Média, que eles falaram que era Idade das Trevas, não, mas é um outro contexto. A gente está falando de um contexto de poder, contexto de economia, ciências também, mas um contexto mais pesado nesse quesito. Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas na ideia da liberdade, igualdade e fraternidade, que são as mesmas ideias da Revolução Francesa. Vou fazer um spoiler do que eu ia falar lá na frente, que seria em francês liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade para o pensamento, igualdade entre os homens, tá? E a fraternidade, que os homens pudessem viver como irmãos. Mas não penso que era assim. Em alguns lugares a gente tinha escravidão nesse período, inclusive no Brasil. Tá? Na Europa, em boa parte, Espanha, Portugal, Inglaterra, ainda tinha essa questão da escravidão, então não funcionou tão bem. E a pobreza também, de uma certa forma, ela não vai estar aberta a essa questão. Por quê? O iluminismo ele tinha o apoio da burguesia. A burguesia é o pessoal que tinha o cascalho, tá? Era dono dos bancos, dono dos meios de produção. Nós estamos falando de um movimento aí, provavelmente já entrando no... Não, totalmente entrando na Revolução Industrial já. A burguesia com dinheiro, a burguesia querendo falar para os reis é o seguinte, ó, nós estamos aqui, nós queremos fazer parte do poder, nós temos o direito de fazer o poder. Talvez um primeiro momento mais uma das filhas, a gente fala que historicamente nós temos três filhos ao iluminismo, de ações importantes. A Revolução Francesa, a mais importante dela, a independência dos Estados Unidos, que é bem relativa do pensamento iluminista. Aqui no Brasil a gente vai destacar Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, tá? Confidência Mineira e Conjuração Baiana. Sendo que Revolução Francesa e Independência Norte-Americana a gente trabalha à parte. Mas ainda daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a Inconfidência Mineira, tá? Que é a volga do feriado de quarta-feira. Então se fala, o que é o feriado de quarta-feira, 21 de abril, dia de Tiradentes, tem a ver com a Inconfidência Mineira. Bom, o que o pessoal do iluminismo eles tinham na cabeça? Eles tinham o seguinte, que essas críticas ao movimento antigo regime, que eram os vários aspectos como mercantilismo. Mercantilismo é a forma de acúmulo de capital, que o rei, quanto mais ouro e prata e terras em outro, além dos seus domínios ele tivesse, era o poder. Eles queriam, de uma certa forma, o fim do absolutismo monárquico, o fim dos reis, que o rei distribuísse, de uma certa forma, o poder. O poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Eles davam, assim, querendo já dar uma freada tanto na força da igreja católica, em alguns lugares até já nos movimentos evangélicos. A gente está falando do século XVIII, a gente já está falando pós-cisma da igreja católica. Bom, com base nos três pontos acima, podemos informar que o iluminismo tinha o quê? O que eles queriam? Liberdade econômica, tá? Se a gente for analisar, a origem do capitalismo está aqui, tá? Dessa forma que a gente conhece mais o capitalismo econômico de uma forma mais coesa, mais complexa. O antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão. Antropocentrismo, homem, centrismo, centro, o homem com o centro das ações. Ou seja, tudo que for possível, se for provado pela ciência, tudo bem existe, senão não existiria. Era mais ou menos isso, a questão da razão. O predomínio da burguesia e suas ideias, ou seja, se eu tenho dinheiro, se eu posso, eu tenho que estar
desenvolvendo a minha ideia, ser diferente, tá? Bom, quem que eram os caras cabeças principais? John Locke, que defendia que a liberdade do homem, que do cidadão, e condenava o absolutismo, era um dos principais pensadores disso. François-Marie Arouet Voltaire, o Voltaire, ele se destacava pelas críticas feitas ao clero católico e a inflexibilidade religiosa e a prepotência dos poderosos. Você vai ter muitos ensaios de Voltaire, muitos pensamentos. Um dos caras mais importantes também é Montesquieu, Charles de Seconde Montesquieu. Em sua obra O Espírito da Lei, defendeu a tripartização do poder, ou seja, legislativo, judiciário e executivo. Ou seja, a forma que o poder é administrado hoje em dia é fruto das ideias do iluminismo. O Brasil tem o poder judiciário, tem o poder executivo e tem o poder legislativo. Tá? Jean-Jacques Rousseau, que defendeu o contrato social de uma certa forma, que queria igualar todos os cidadãos. Keynes e Adam Smith, que é o pai do capitalismo. Tá? Eu falei para vocês sobre um dos filhos da Revolução Francesa, que seria a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela se destaca em julho de 1789 com a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Só para dar um resumo, que aí a gente pode estar vendo ela depois, ela especificamente ela tem o pensamento, eles pegam, os franceses se organizam, eles recebem essas ideias iluministas e eles vão aplicar isso na Revolução Francesa. A gente sabe como que é complexo, complicado, tem todo um debate sobre se funcionou ou não essas ideias. Tanto que vai ser complexo, e aí você vai ver Napoleão logo depois disso, mas a Revolução Francesa é baseada nas ideias iluministas. 14 de julho de 1789, com a queda da Bastilha. Independência norte-americana, cara. Independência norte-americana, 4 de julho de 1776. Tá? O 4 de julho, essa é a data que George Washington assina a proclamação da independência norte-americana. Filho do iluminismo também. Eles pegam as ideias, eles pegam os contextos e fazem a questão da independência norte-americana, que a gente pode ver e tem que ver a parte também. E para nós, de uma maneira geral, na atividade vocês vão ver pouca diferenciação entre o iluminismo europeu e da América. Quando na América você pega o iluminismo, você pega a ideia de rompimento do absolutismo, rompimento do fim de todo esse processo. Aqui no Brasil a gente vai ter a questão da Inconfidência, da Conjuração. Nos Estados Unidos a gente vai ter a independência. E aqui, quando você fala da Inconfidência Mineira, que eles queriam que um grupo de proprietários de terra, de minas, em Minas Gerais, né, a partir de 1780, que eles queriam diminuir o poder de Portugal sobre a cobrança do quinto, que era a quinta parte de tudo que eles produziam. Você tem uma ideia, se eu sou um garimpeiro na época, se eu sou um dono de uma mina, eu produzia 100 quilos de ouro, a quinta parte, ou seja, 20 quilos de ouro tinha que ir para a coroa, que não fazia nada, só me deixava, deixava eu usar a terra na teoria, mesmo a terra que eu tinha que ter comprado, mas eu tinha que dar 20 quilos de ouro. E aí começou a ter sonegação, aí o cara falou assim, olha, Visconde de Barbacena falou assim, vamos descer e vamos pegar 100 arrobas de ouro no ano de 1789. Cara, 100 quilos, 100 arrobas, a arroba é 15 quilos cada arroba, dá 1,5 toneladas, tá? Então era ouro para dedéu que eles tinham que arrumar. E aí reuniu as pessoas, os destaques. O principal deles foi José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. Interessante que o Tiradentes era o mais pobre, era pobre mesmo. Ele era alferes hoje é um cargo que seria como se fosse um militar da polícia, abaixo entre soldado e o cabo. Nas horas vagas ele era dentista, por isso o apelido pejorativo de Tiradentes, além de ser barbeiro. Ele era de uma família pobre,
que na verdade assim, que eles perderam tudo por questões de dívida, e aí ele se entra nessa ideia da importância da Inconfidência. Inconfidência porque eles querem romper com todo esse processo. Bom, o que era o plano deles? Eles proclamaram a República inspirados nos moldes existentes dos Estados Unidos, realizar eleições anuais, incentivar a diversificação econômica da capitania e instalar manufaturas, que eram pequenas indústrias para produzir algumas coisas já, não precisar importar tudo da coroa, no caso de Portugal ou mesmo da Europa. Formar uma milícia nacional, que seria mais ou menos um exército, perdoar as dívidas dos inconfidentes. Só que estava tudo certinho, ia correr bem, mas sempre tem um traíra, né, na história. Sempre tem um cargueta. Então, um deles viu que Joaquim Silvério dos Reis viu que era mais lucro para ele denunciar. Ele denunciou, entregou todo mundo, teve sua dívida perdoada. O que aconteceu? Uns foram mandados para a África, degradados, outros presos, e um condenado à morte. Quem foi condenado à morte? Tiradentes, mais pobre, que não tinha nada, não tinha contexto. Ele, digamos assim, pagou o pato. E só que aí, anos depois, a imagem de Tiradentes foi dado como mártir da nossa independência, porque deu a vida querendo uma melhoria para o povo. Mas se discute muito se ele queria, ou talvez, se eles queriam a proclamação da República do Brasil ou só de Minas. Mas é um debate. Por isso, do feriado do dia 21, tá? 21 de abril, Confidência Mineira, dia de Tiradentes. Qualquer dúvida no meu privado, um abraço. Se está assistindo no YouTube, deixa um cliquezinho lá no like, dá um likezinho lá para o professor ficar famoso no YouTube também. Brincadeira. Tchau. Obrigado.